E estamos de volta com a Revista Justiça. Participe pelo WhatsApp 61 99975 8140. Agora 8 horas e 36 minutos. Estamos no chamado Dia da Mentira, 1º de abril, por isso o nosso debate vai tratar da verdade contida na Lei de Acesso à Informação, que entrou em vigor no ano de 2012, para trazer mais transparência à sociedade sobre o trabalho dos órgãos governamentais. Por isso estamos recebendo aqui em nossos estúdios ela que é doutora em Direito Constitucional e Direitos Fundamentais, mestre em Ciências Jurídico-Políticas, advogada pública, procuradora federal, também diretora de Recursos e Acesso à Informação da Secretaria Nacional de Acesso à Informação da Controladoria Geral da União. Daniele Gontijo, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos seus ouvintes. Muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com você. Também estaria conosco, né, Daniele, a doutora Ana Túlia de Macedo, secretária nacional de Acesso à Informação da Controladoria Geral da União, mas teve um imprevisto e não pôde comparecer, não é? É isso. Também está conosco o advogado especialista em Direito Constitucional e Tributário, com atuação em cortes superiores, doutor André Peixoto. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Daniele. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, falando desse assunto tão caro e importante para a nossa República, para o nosso Estado Democrático de Direito. Então vamos lá, doutor André, vou começar com o senhor mesmo. Vamos fazer aí um contexto histórico, né, sobre o acesso à informação. O senhor faz uma viagem no tempo, passamos aí ontem pelos 60 anos do golpe militar. Isso tem a ver também com o nosso assunto de hoje? Claro, Sérgio, tem tudo a ver, inclusive. Então a gente percebe, né, ontem, 60 anos do golpe militar no Brasil, esse direito à informação, o direito à liberdade, que são direitos imbricados, são direitos que estão conexos entre si, não são direitos velhos no nosso ordenamento, pelo contrário, né? A gente passou por dois tipos de regime diferentes, né? Os regimes aos quais eu me refiro são o Império e a República Federativa, mas dentro deles a gente percebe que mais ou menos duro o regime, essa liberdade, o acesso às informações é restringido paulatinamente. Então a gente percebe que no Império o direito à informação em tempos de poder moderador, em tempos de poder mais com afinco do imperador soberano, esse direito era totalmente restrito. Era restrito às elites, era restrito ao poder governamental, e o povo não tinha a menor participação, não só porque a questão do império, a questão de coroa já é uma participação popular restrita, mas sim porque esse é o modus operandi de um sistema mais duro, mais enrijecido. Bem, o Império foi afrouxando, foi se tornando, desculpa a expressão redundante, mas democrático, né? Um pouco incoerente isso, mas foi se tornando um pouco mais democrático. E esse acesso foi paulatinamente vindo à tona, né? Até quando veio o golpe também da República. E aí então, bem, quando sai de um regime e entra em outro, esse acesso ele tende a se manter, né? Mas não é bem assim que acontece na história, infelizmente. Nossa história, ela se compara a um eletrocardiograma, que é idas e vindas, né? Subindo e descendo a todo momento, então enrijece, enfraquece e assim vai. Então, para encurtar um pouco a história, no Estado Novo, a gente viveu muito isso, né? De uma maneira que o Estado ele fazia isso para se sustentar. Então, restringir as informações, fazer, né, com aquelas informações o que se bem entende, né, para justamente uma forma de se perpetuar no poder, né? Porque o povo não está vendo o que os governantes estão fazendo, e aí com isso consegue fazer a massa de manobra e consegue se perpetuar no poder por muito mais tempo. E então veio o nosso mais conhecido regime militar como ditadura e tornou isso cada vez mais fechado, justamente para, diante disso,
controlar toda a imprensa, controlar os seus próprios mandatários, né, os seus próprios governantes, quer nos estados, quer em âmbito federal. E aí passou-se tanto tempo, o regime militar, né, ele teve essa sobrevida relativamente grande, né, 24, 25 anos, porque omitiu informações. Então, quando você está diante da ausência de informações, a tendência é não haver tão grande insatisfação do povo, da população, e quem está no poder, aí permanecer. Sim. Então, com a Constituição de 88, isso veio à tona, né, o direito à informação, o direito de acesso, e com o decorrer das emendas, favorecendo esse direito à informação, em 98 veio a mais importante, que deu ensejo à lei, em 2003, para justamente regulamentar esses dispositivos da Constituição. Então é mais ou menos esse o panorama, né? Então é uma coisa nova, mas uma coisa que precisa ser relativamente, mas precisa ser vigiada a todo momento, sob o risco de perecer, né? Sob o risco de... Sim. Doutora Daniele Gontijo, depois dessa viagem pela história, vemos a importância, né, de uma lei de acesso à informação. O que a senhora pode ainda complementar dentro desse contexto histórico? Sérgio, acho que a gente poderia falar mais um pouquinho sobre o contexto da Constituição atual. Pensar o direito de acesso à informação como um direito fundamental que é garantido na nossa Constituição. Eu acho que, se os seus ouvintes já me ouviram aqui outras vezes, a gente já falou isso muitas vezes sobre o direito à proteção de dados. A importância de se ter reconhecido um direito como um direito fundamental. E a ideia é a mesma para o direito de acesso à informação, com a diferença de que o direito de acesso à informação ele vem previsto como um direito fundamental na Constituição desde que a Constituição foi feita lá em 1988. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o nosso constituinte, né, o nosso pensamento constituinte foi o seguinte: eu vi aqui um conjunto de valores que eu entendo, que a nossa sociedade entende, que são os valores principais para que essa sociedade possa existir enquanto sociedade, para que a nossa sociedade possa existir enquanto uma sociedade democrática, para que a nossa sociedade possa viver e coexistir. E quais são esses valores? Esses valores são os direitos fundamentais. Então, esse rol de valores, ele está previsto lá no artigo 5º da nossa Constituição. Quem tiver curiosidade dos seus ouvintes de saber quais são esses valores, pode abrir a nossa Constituição e ler o artigo 5º. Ali estão os principais valores, os mais importantes da sociedade. Tanto são os mais importantes que esse é o artigo mais difícil de ser mudado da Constituição. E acho que um dos mais longos, ou não? Ele é bem longo. E ele requer, por exemplo, um quórum específico para ser modificado, ele tem um procedimento específico. Por quê? Porque o Constituinte falou, olha, aqui estão os valores mais importantes para a nossa sociedade. Dentre esses valores está lá o direito de acesso à informação. Quando a gente analisa esse direito de acesso à informação, a gente está falando de um direito de acesso à informação geral. Isso quer dizer de um direito de acesso à informação que engloba o direito de ser informado e o direito de informar. Então, esse direito, ele inclusive, ele gravita ali ao redor da liberdade de expressão, do direito de opinião, porque ele engloba isso de forma muito ampla. Mas dentro desse direito de acesso à informação, a gente tem o direito de acesso à informação administrativa, que é o que a gente está falando aqui, que a gente fala um pouquinho aí da informação que é prestada pelo Estado. E o que é importante da gente pensar que que inclusive o direito de acesso à informação administrativa, ele é um direito fundamental. Porque quando a gente imagina um direito fundamental, em razão de ele ser esse valor tão importante para a sociedade, existem algumas consequências desse reconhecimento. Essa consequência a gente pode pensar ela quando a gente entende que esse direito, por ser um direito fundamental, ele tem duas dimensões. A primeira dimensão é uma dimensão subjetiva. Isso quer dizer que eu posso, num processo judicial ou administrativo, opor esse direito contra uma pessoa que esteja litigando contra mim. Então, eu posso usar esse direito para tentar garantir o meu direito de ter acesso à informação.
Mas de um outro lado, que é um lado tão importante, que é desse reconhecimento, né, como um direito fundamental, é a dimensão objetiva, que é reconhecer que esse direito é um valor tão importante para a sociedade, que ele tem essa dimensão objetiva de irradiar esse valor para o resto do ordenamento jurídico todo. Isso quer dizer que todo o restante do ordenamento jurídico tem que ser interpretado à luz desse direito. Tudo que a gente for analisar no ordenamento jurídico tem que ser interpretado à luz dos direitos fundamentais, à luz do direito de acesso à informação. Então, qualquer norma, por exemplo, estatal, que seja editada abaixo da Constituição e que a gente vai interpretar referente, por exemplo, a um acesso a um documento produzido pelo Estado, a gente tem que ter sempre em mente isso, que essa norma tem que ser interpretada à luz do direito de acesso à informação, porque ele é um direito fundamental. E mais que isso, além dessa eficácia, que a gente chama de eficácia irradiante, porque o direito irradia-se para todo o restante do ordenamento jurídico, ainda o fato de esse direito ser um direito fundamental, ele ainda cria para o Estado o que a gente chama de dever de proteção estatal. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Estado ele tem que agir para proteger esse direito. Não adianta só ele se abster e falar assim, olha, eu não vou me meter para atrapalhar esse direito. Não, na verdade, ele tem que fomentar. Ele tem que criar estruturas para proteger esse direito. Então, daí a necessidade, por exemplo, de ter uma lei, daí a necessidade do Estado garantir todo esse processo de acesso à informação, de pedido, de você poder ir ao órgão, de ter um sistema onde você faz esse pedido, de ter um processo de recurso, porque isso faz parte do dever do Estado, decorrente do fato do acesso à informação ser um direito fundamental. Doutor, vamos explicar para o nosso ouvinte. Qualquer pessoa tem acesso à lei de acesso à informação? Como funciona isso? Então, a lei é bastante generosa quanto a esse ponto, porque durante muito tempo, como falado anteriormente, se restringiu esse direito sobremaneira. E agora, sim, agora muita gente do povo, todo mundo do povo, tem acesso, sim, aos dados, às informações. Obviamente que essas informações, elas não são dadas por inteiro. O que eu quero dizer com isso? É que existem informações que não podem ser dadas, né? Então, são informações que segredo de Estado, questões muito sérias de orçamento, diplomacia entre os Estados, relações entre os Estados estrangeiros. Mas os dados concernentes às atuações dos Estados enquanto licitações, projetos, todas essas questões devem sim serem publicizadas ao povo, né? O povo tem direito a saber, né? A agir como se fosse um outro fiscalizador fora da própria bolha do Estado, né? Fora da própria, ali do próprio conjunto do que é o Estado. O povo forma esse quarto poder, vamos dizer assim, para poder fiscalizar o Estado de fora, né? E ainda, Daniele, o povo, qual é o papel dessa sociedade ou da sociedade civil no uso dessa lei para acabar fazendo uma monitoração dos atos, das ações do governo, dos estados, dos municípios e até promover uma participação do cidadão? Então, Sérgio, eu acho que essa lei é a lei da cidadania, sabe? Porque a cidadania significa participação social, né? A cidadania significa participação do povo nos negócios do Estado. E para que o povo possa participar efetivamente e possa efetivamente opinar e controlar e saber o que está acontecendo e fiscalizar e participar da vida do Estado mesmo, ele precisa ter informação, precisa entender o que está acontecendo. E é muito importante, já puxando também um aspecto da lei, que quando essa informação seja prestada, ela seja inteligível, ela seja dada em uma linguagem que as pessoas entendam, né? Isso é um trabalho que a gente tem tentado fazer, inclusive na CGU, lembrando que assim, a CGU trabalha com informações do âmbito federal, mas a gente tem tentado fazer essa mudança de cultura, né, para que a informação seja dada cada vez numa linguagem mais simples, mais cidadã, mas para que a pessoa possa participar
de uma vida cidadã de verdade, para que ela possa votar com consciência, para que ela possa acompanhar a atividade do Estado, ela precisa ter as informações. Então, eu acho que a Lei de Acesso à Informação, ela vem como um instrumento para possibilitar essa cidadania de forma cada vez mais substanciosa, para que a pessoa possa efetivamente participar, mas participar de verdade, entendendo o que está sendo feito, acompanhando, fiscalizando. E como o doutor André bem lembrou, a atividade de controle social é uma atividade muito importante para o Estado, porque é uma atividade de controle que está fora da estrutura do Estado, mas é uma atividade de controle realizada por aqueles para quem o Estado se destina, né? O Estado atua para prover as necessidades dos seus administrados. Esses administrados poderem controlar essa atuação do Estado é um exemplo, uma demonstração muito do mais elevado grau da democracia. Então, para mim, essa lei é uma lei que é especialmente uma lei que a gente tem que entender como a lei da participação cidadã. Doutor André, o que prevê esta lei sobre o acesso à informação? Como funciona isso, então? Só um parênteses, complementando a Por favor. Daniele, isso é muito interessante, né? Porque a participação popular, ela faz parte de um princípio muito interessante que tem no direito, né? Que é o direito ao contraditório, né? E assim, o contraditório, ele é diferente, assim, de ser só ouvido, né? Contraditório quer dizer, em síntese, é ser ouvido e ter sua opinião levada em consideração. Então, a partir do momento que o povo é ouvido e que tem sua opinião levada em consideração, é oportunizado às entidades de classe, às associações, a todo mundo fazer estudos realmente, colaborar com o Estado, porque às vezes o Estado tem só uma visão da coisa, mas quando isso se espraia para os outros setores, isso fica muito mais rico, né? Fica muito mais elaborado, né? O planejamento estatal fica muito mais social e muito mais cidadão, realmente, para a população. Mas, voltando à sua pergunta, né? A lei abarca o acesso à informação. A informação, como a doutora Daniele disse, é informação administrativa. Não estamos falando daquela informação propriamente de imprensa, etc., mas sim a informação administrativa. A informação vamos usar uma linguagem mais simples, assim, uma informação de o Estado está proporcionando tal coisa. Vou lá, quero saber quais são os gastos, qual a discriminação, para onde vai, como vai, né? Então, isso é tudo de forma eletrônica, assim, todo mundo pode fazer esse requerimento. Então, isso é muito interessante, porque o Estado, ele deve, né? A gente tira aquela visão ditatorial do Estado, em que o Estado é o ser da razão e passa a ser, na verdade, como uma espécie de devedor, né? Então, ele deve explicar, e pela lei, né, sabemos que temos os sistemas informacionais em âmbito municipal, em âmbito federal, em âmbito estadual, justamente para as pessoas pedirem informação de tudo. Assim, obviamente que elas elas devem obedecer àquela escala de ultra secreta e reservada, mas elas devem e podem pedir informação de questões atinentes à saúde, atinentes à estabilidade financeira, econômica do Estado, tudo isso. Então, tudo que for ligado, conectado a isso, as pessoas elas têm direito de saber, justamente porque são coisas que afetam elas também. E tudo isso via portal, via algum acesso eletrônico? Via portal, exatamente. Doutora Daniele, e a CGU? Qual é o papel dela, da Controladoria Geral da União, com a Lei Geral de Informação? Lei de Acesso à Informação. A CGU, Sérgio, funciona dentro do sistema de informação no âmbito federal como a terceira instância de pedidos de recurso de acesso à informação. Foi legal que o André trouxe essa ideia do contraditório para a gente pensar num processo. Como é que funciona? A pessoa pode fazer o pedido
No âmbito federal, ele é feito via plataforma Fala BR, é uma plataforma que está na internet. A pessoa entra lá, se cadastra, o cadastro é muito simples, é pelo CPF, e ela faz o pedido direcionando ao órgão que ela quer saber a informação. Não tem pedido anônimo? Pode pedir anônimo. Pode? Ela faz o cadastro, não tem como ser anônimo. Ela precisa se cadastrar na plataforma para ela poder ter acesso. Mas ali dentro da plataforma, ela pode optar para que os dados dela não sejam divulgados. E isso é super respeitado. Lá dentro da plataforma, a própria plataforma mascara os dados dela para que fique só ali dentro como dado cadastral. Mas na hora que o pedido vai correr, a informação sobre quem ela é, não aparece. E lembrando que a lei, inclusive, não requer que o pedido seja motivado. Você pode simplesmente pedir a informação, você não precisa explicar por quê. Você pode pedir uma informação e essa informação precisa ser uma informação que tenha sido produzida pelo Estado. Tem que ser uma informação que existe, não pode ser uma informação que o Estado vá produzir para atender ao seu pedido. Tem que ser uma informação que o Estado tem produzido na sua atividade. Pedindo essa informação, não precisa motivar, não precisa explicar por que você quer essa informação. Isso é uma previsão da lei. Então, a pessoa entra na plataforma Fala BR, faz esse primeiro pedido. Aí, nesse primeiro pedido, a gente pensa no custo de um processo. Se esse pedido for negado, ou ele for concedido parcialmente, por exemplo, for dado só um pedaço da informação que você está pedindo, ela tem um recurso, que é para o superior hierárquico daquela pessoa que respondeu inicialmente o pedido. Se ainda assim, depois da resposta desse recurso, ela não estiver satisfeita, ela tem um outro recurso para a autoridade máxima do órgão. Aí é o ministro, o presidente da autarquia. Bom, se ainda assim ela não estiver satisfeita, ela tem um outro recurso para a CGU, que vai lá para a Secretaria Nacional de Acesso à Informação, que é onde eu trabalho. E se ainda assim ela não estiver satisfeita, ela tem ainda mais um recurso, que é a quarta instância, que vai para a Comissão Mista de Recursos e Informação, que fica hoje vinculada à Casa Civil da Presidência da República, é formada por vários órgãos, é um colegiado formado por vários órgãos. Então, hoje a CGU atua nesse papel de terceira instância, e a CGU também é quem cuida do sistema do Fala BR. É a CGU que tem a parte técnica de cuidar que o sistema esteja funcionando, que ele esteja recebendo, que ele esteja observando os prazos, porque como um processo, todos esses pedidos têm prazos, os recursos têm prazos. Então, mas no processo de acesso à informação, a CGU funciona como terceira instância. Aí já precisamos o quê? De um aperfeiçoamento para que logo já na primeira instância consiga as informações necessárias para evitar que tantas, como que a gente fala, recursos possam ser aplicados? É isso, mas eu não tenho exatamente os dados, mas não é muito recurso que sobe até a terceira instância. Eu tenho certeza que é menos de 20%. Eu não tenho exatamente os dados, porque quem cuida desses dados é uma outra diretoria. Mas é claro que se a pessoa não recorreu, é porque ela ficou satisfeita com a informação que ela recebeu, né? Teve a pacificação social aí, né? Do que ela estava pedindo e do que ela recebeu. E é isso. Se ela não recorreu, é porque a informação foi bem prestada. É interessante saber, né, que existem essas instâncias para recursos e muitas vezes as pessoas não têm essa paciência para aguardar, né? Vou fazer um intervalo agora, 8h59. Já já voltaremos aqui na Rádio Justiça falando sobre a Lei de Acesso à Informação, justamente no Dia da Mentira. Estamos conversando aqui com a doutora Daniele Gontijo. Também está conosco o doutor André Peixoto, não saia daí. E estamos de volta com a Revista Justiça. Vamos dar continuidade ao nosso debate agora, 9h03. Dia da Mentira, mas estamos falando sobre verdades contidas na Lei de Acesso à Informação, que entrou em vigor desde 2012. Estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Justiça doutora Daniele Gontijo, ela que é doutora em Direito Constitucional, Direitos Fundamentais, mestre em Ciências Jurídico-Políticas, advogada pública, procuradora federal, diretora de Recursos de Acesso à Informação da Secretaria Nacional de Acesso à Informação da Controladoria Geral da União, e também o doutor André Peixoto, advogado especialista em Direito Constitucional e Tributário, com atuação em cortes superiores. Doutora Daniele Gontijo, vamos dar a nossa continuidade dessas informações sobre a Lei de Acesso à Informação. E a senhora separou aí um ponto importante, né, para o nosso ouvinte. Qual é esse ponto? Então, Sérgio,
Eu queria começar falando uma coisa que talvez não tenha ficado muito clara no nosso bloco anterior, que é qual a importância da lei, né? A gente falou um pouquinho sobre o direito fundamental de acesso à informação, de como ele é amplo, como ele abarca toda a informação. Uma informação que eu deixei passar também é que existe uma discussão aqui no Brasil, inclusive, que tipo de informação que esse direito à informação ele abarca, porque em várias constituições da América Latina, na Constituição Espanhola, existe a previsão de que a informação abrangida por esse direito aí é a informação verdadeira. E aí a gente entra numa outra discussão, né? Que é a discussão de fake news, a discussão de desinformação. E hoje já se tem entendido que talvez até esse conceito de informação verdadeira seja um conceito difícil, porque quem fala qual é a informação verdadeira, né? Então, hoje, inclusive no G20, se tem trabalhado o conceito de integridade da informação. Qual é a informação íntegra que a gente tem que passar para os nossos cidadãos? A informação qual é a informação que o cidadão tem que ter acesso para ele poder fazer uso dessa cidadania da forma mais ampla possível, uma informação íntegra. E o que seria essa informação íntegra, né? Hoje, essa é a discussão do momento. E aí eu acho que um ponto que ficou faltando falar é que, dentro desse direito tão amplo, a gente falou que ele engloba o direito de acesso à informação administrativa, e a lei veio exatamente para regulamentar esse direito, essa parte do acesso à informação administrativa. E uma coisa que a gente precisa deixar muito claro para os seus ouvintes, para a gente sempre ter em mente, que o André trouxe muito bem ali na introdução, é que a gente saiu de um estado que tinha uma cultura de sigilo para um estado que tem a cultura de transparência. E esse processo de transição foi um processo não muito fácil. Então, hoje, a gente ainda consegue identificar pessoas que ainda têm essa mentalidade da cultura do sigilo. De que eu não posso dar essa informação. De que a população não vai lidar bem com essa informação. Enquanto a gente tem, na verdade, em um Estado democrático, a máxima de que o Estado democrático é um Estado transparente. Na verdade, tudo que o Estado faz é público. A regra é a publicidade e a transparência, a exceção é o sigilo. E a lei, esse é o ponto que eu gostaria de falar, que a lei é muito ciosa dessa exceção. A lei respeita todas as exceções que estão previstas em lei de sigilo. Então, a lei respeita, por exemplo, vou dar alguns exemplos aleatórios. Processos administrativos disciplinares. Existe uma previsão específica de sigilo desses processos enquanto eles estão em curso. Essa previsão está lá na Lei 8.112. A lei respeita. Processos referentes a sigilos comerciais, que podem afetar a concorrência de empresas. A lei respeita. Então, assim, sigilos sigilos fiscais, a lei respeita. Esses sigilos, eles são compatibilizados com a lei. Não é que a lei veio abrir toda e qualquer informação, como o Dr. André bem falou aqui no começo da nossa conversa. A lei respeita esses sigilos. E, além disso, existe uma previsão na lei que é a possibilidade de ser colocado um grau de sigilo, que é quando a gente fala de classificar a informação. Se não existe um sigilo legal previsto em lei, existe uma possibilidade para determinados tipos de informação, que eu sei que depois o doutor André vai falar, que a autoridade pode identificar, olha, essa informação aqui está dentro desse tipo de informação secreta, ultra secreta, reservada, e aí eu classifico essa informação. O que isso quer dizer? Eu tenho que fazer um ato formal, que é um TCI, termo de classificação de informação, em que eu vou fazer, eu vou indicar só o tema e qual o tipo de informação é essa, para eu poder classificar e falar, essa informação aqui está sob sigilo. Não é um sigilo legal, mas é um sigilo sob classificação. São duas hipóteses que a lei permite da gente reconhecer que não há publicidade, não há transparência. Que é tanto o sigilo legal quanto a classificação da informação, que eu sei que agora o doutor André vai falar um pouquinho. Por favor, doutor André. Então, esse sigilo, né, ele está em 3 camadas, né? A camada de cima da pirâmide é a ultra secreta, né? Então são aqueles documentos que
eles, de certa forma, cooperam ali, eles versam sobre questões que são muito caras para o Estado, né? Então, são questões de segurança nacional, são questões de tratados, são questões de fronteira, de forças armadas, então, de segurança nacional principalmente, né? Então, são essas informações que são caras para o Estado e para a sociedade, né? Então, é uma sinergia que há, né, constante desses documentos que permite ao Estado justamente classificar como ultra secreto. Porque justamente são informações... O senhor falou sobre ultra secreto, secreto e reservado, né? Exatamente. O secreto, então lembrando, cada um deles tem um certo período que pode ser prorrogado, né? O ultra secreto é o período de 25 anos. O secreto, 15 anos. E o reservado, 5 anos. Então, justamente, é uma escala de confidencialidade, né, que o Estado exerce, que o Estado propõe, justamente para guardar com maior zelo, com maior cuidado essas informações, como uma espécie de tesouros também, né? Então, os secretos são os que causam dano grave também à sociedade e ao Estado, mas que não são justamente ultra secretos, né? Eles não são tão caros a ponto de serem prorrogados por 25 anos. Então, se encaixam nesse padrão de secretos, né? O orçamento público e informações que não são tão... não atingem direitos fundamentais, né, que o Estado maneja tão cláusulas pétreas como o ultra secreto abrange, né, que segurança pública, liberdade de locomoção, liberdade de ir e vir, todos esses direitos que o Estado mexe, que são mais sensíveis aos cidadãos e a ele próprio, são classificados como ultra secretos, e diferentemente dos secretos, né? E os reservados são aqueles direitos que o Estado ele precisa guardar durante um tempo, né? Ele precisa reservar durante um tempo, justamente para não é que ele atinge propriamente os mais sensíveis, né? São direitos mais ali elementares, mas o Estado ele precisa disso justamente porque é uma informação que pode chocar, né? O Estado, justamente como ninguém, ele pode fazer esse juízo, né, discricionário, esse juízo sobre colocar os pingos nos is, né, justamente, e ele guarda justamente esse direito dele, né, ele exerce esse direito dele justamente para as pessoas terem mais um tempo, né? Existe uma coisa muito certa, assim, que quanto mais o tempo passa, mais os ânimos se acalmam, né? Então, a possibilidade justamente esse juízo é exercido com base um pouco nisso, né? Bastante nisso, de que, passado o tempo, as coisas vão se acalmar, o calor do momento vai se acalmar para as pessoas analisarem aquilo com mais frieza, né? Doutora Daniele, e esses 100 anos de sigilo que a gente ouve por aí? É de fato 100 anos mesmo? Sabia que vinha essa pergunta. Então, essa é uma previsão da lei referente a informações pessoais, que é uma previsão específica de um dos sigilos que a lei prevê. E aí a gente precisa aí fazer uma digressão. Muita gente confunde essa previsão com a LGPD. E aí a gente precisa, então, fazer essa diferenciação. Porque o que a LGPD veio fazer? A LGPD regulamenta um outro direito fundamental, que é o direito à proteção de dados pessoais. Mas a LGPD, ela não traz nenhuma hipótese de sigilo. O que a LGPD faz é falar quando eu posso tratar dados pessoais e quando eu não posso, inclusive dados pessoais sensíveis. Ela traz as hipóteses e os princípios, as obrigações para quem vai fazer esse tratamento de dados. A hipótese de sigilo, ela está prevista lá na lei. A lei é que traz os casos em que informações pessoais tratadas pelo Estado vão ser sigilosas. Então, uma coisa é o tratamento, está lá na LGPD, outra coisa é o sigilo, está na lei.
O sigilo está na lei, lá no artigo 31. E o que o artigo 31 fala? Ele fala que vão ser sigilosas as informações pessoais referentes à vida privada, honra e imagem. Então, note que ele faz uma interpretação de informações pessoais muito mais restritiva do que a informação do que o conceito de dados pessoais que a LGPD traz. Porque a LGPD fala assim, o que é dado pessoal? A LGPD fala que dado pessoal é um dado de uma pessoa que é identificada ou identificável. Então, muito dado pessoal. Muita coisa é dado pessoal. Qualquer coisa que identifique uma pessoa é um dado pessoal. O que a lei põe sigilo é um dado, uma informação pessoal que diga respeito à vida privada, honra e imagem. É isso que está no sigilo de 100 anos. É esse pequeno recorte das informações pessoais que a lei assim conceitua, que estão no sigilo de 100 anos. E é só esse tipo de dado pessoal. E eu acho que tem sido o grande problema e o grande equívoco na interpretação que às vezes os órgãos fazem, que verifica que tem ali um dado pessoal e não faz essa análise. Espera aí, mas é um dado pessoal. Ele é de vida privada, honra ou imagem? Ou melhor, o conjunto desses dados pessoais que eu estou liberando aqui, eles dizem respeito à vida privada, honra ou imagem? Porque se eles não dizem respeito, eles não estão na hipótese de sigilo. A hipótese de sigilo está prevista na lei, ela não está prevista na LGPD. Isso foi uma confusão tão grande, Sérgio, que foi necessário a CGU editar 2 enunciados, um em 2022 e um em 2023, para falar da forma dessa harmonização entre lei e LGPD, porque acontecia tanto de chegar, por exemplo, em grau de recurso para a gente lá, pedidos que eram negados com fundamento em artigos da LGPD. Gente, mas a LGPD não traz hipótese de sigilo. Quem traz hipótese de sigilo é a lei. Para negar um pedido de acesso à informação que o Estado produziu com fundamento em informação pessoal, você tem que enquadrar ela lá nesse artigo 31 da lei, que prevê o sigilo de 100 anos, mas tem que me mostrar aquela informação de vida privada, honra ou imagem da pessoa. Inclusive tivemos um esclarecimento publicado pela própria CGU no último dia 20 de março a respeito da lei, né? Um jornal estava questionando a aplicação da lei de acesso à informação. O que a senhora pode trazer para o nosso ouvinte? Porque na época houve bastante movimentação. O jornal está dizendo que o governo atual também repete prática de governo passado? Então, Sérgio, na verdade, esses dados foram analisados de uma forma um pouco equivocada, sabe, pelo jornalista, porque, na realidade, e aí eu acredito que também a própria administração pública precisa fazer essa análise para dentro, porque ele pegou os dados iniciais, os pedidos, lembra que eu mostrei que é todo um processo, né? As instâncias, né? Todas as instâncias. Ele pegou os dados referentes à primeira resposta. E fato é que hoje ainda existe muito essa confusão. Se aqui tem um dado pessoal, eu não posso dar porque aqui é sigiloso. E esquece de fazer essa análise de que eu tenho que fazer análise do sigilo, não é na LGPD. Não é com aquela ideia de dado pessoal super ampla da LGPD, mas sim com o conceito de informação pessoal muito mais restrito que está lá na lei. Então, ainda existe essa dúvida. E, assim, acho que é comum. A LGPD é uma lei super nova. As pessoas ainda têm um certo receio. Não tem ainda... A administração ainda não está madura o suficiente para a aplicação da LGPD. Existe muita dúvida. Quando eu trabalhava na NPD, eu recebia ligação, assim, diuturnamente de eu posso liberar tal dado? Tal dado é sigiloso ou não é? Com base na LGPD e não na lei. Então, ainda existe essa dúvida. Eu acho que esse esclarecimento e essa maturidade ainda precisam ser trabalhados. Mas fato é que os dados que saíram naquela reportagem são dados referentes ao primeiro pedido. E, na verdade, aquelas pessoas recorreram, e muitos daqueles pedidos ali foram revertidos depois, porque se viu que, na verdade, a análise tinha sido feita de forma equivocada. Se analisou com base em um conceito super amplo de LGPD, quando tinha que se analisar em um conceito restrito de lei. E que, então, não era caso de negar por sigilo. Não era o caso. Era o caso de, inclusive, na nota, alguns casos foram esclarecidos que foram concedidos, que as informações já estão públicas. Então, eu acho que teve esse equívoco na análise das informações.
Vamos lá, doutor André. Temos essa preocupação. O senhor já falou sobre a consideração de informação secreta, ultra secreta, reservada. Falamos do sigilo de 100 anos. E o que mais podemos fazer? Falar a respeito desta regulamentação da lei e esses conflitos com a LGPD. Primeiramente, gostaria de falar mais um pouco sobre essa questão das instâncias, né, dos recursos. Então, é interessante que essa previsão, ela está em todo o ordenamento, né? Porque, assim, levando para o lado penal, né, que é o que todo mundo, a maioria das pessoas lembra, né, da Constituição, aqui do próprio Supremo, há a presunção de inocência, né? Então, no caso da informação, há a presunção de que a pessoa tem direito àquela informação. Então, há a possibilidade de recorrer até a última instância, por assim dizer, para que a pessoa obtenha aquela informação. Então, isso é muito interessante, essa coisa de oportunizar. Não acaba num primeiro piso, não acaba num primeiro não, né? Há sempre a possibilidade de avançar, né? E o que a doutora Daniele falou é muito interessante, porque a taxa de quem recorre é baixa. O que demonstra, obviamente, que a informação é prestada de pronto, assim, não há muitos nãos à primeira vista, né? Mas, bem, em relação ao binômio LAI e LGPD, é muito interessante essa coisa, porque a ANPD é relativamente nova no Brasil, né? Então, a LGPD, um pouco mais velha, a ANPD mais nova, e é o que dá sustentação, assim, a própria LGPD, né? Então, a ANPD tá trazendo agora a público esse debate, né? E é uma coisa muito difícil, porque a gente, apesar de estar numa modernidade maior, a LGPD trata de coisa, de certa forma, muito abstrata, assim, dados, privacidade, são coisas que não são palpáveis, assim, são coisas que estão na nuvem, na sua maioria das vezes. Então, é muito difícil o entendimento, principalmente por parte do Estado, que historicamente já é uma coisa mais burocrática, se adequar a isso. E esse conflito entre leis é uma coisa, assim, não há conflito nenhum entre LGPD e LAI, mas essa confusão que se faz de qual devo obedecer, qual devo... É um pouco da coisa da nossa sociedade, um pouco imediatista, assim, a gente precisa pegar as leis e precisa interpretá-las como algo que é harmônico. Então, a LGPD, justamente, ela tá lá, ela protege mas quem regula, né, quem disciplina, quem discrimina os dados que são passíveis de obter a informação, como a doutora Daniele falou, é justamente a LAI, né? Então, mas tudo isso, assim, obviamente que isso tem que ser debatido, que isso tem que ser trazido à tona, mas é um pouco parte do processo mesmo de democracia, na minha opinião, assim, porque isso demora um pouco, assim, um fruto não fica maduro do dia para a noite, assim. Então, essa coerência, essa coisa bem construída demora um certo tempo para acontecer. Doutora Daniele, temos as instâncias pela via administrativa e também podemos judicializar esta informação, caso as instâncias não cedam esta informação pedida? Pode. E pode também ao contrário. Quando cede, já aconteceu de a gente ter recursos contra a CGU, por exemplo, de informações que a gente deu e o órgão entendeu que não podia dar, que era, por exemplo, uma informação estratégica do órgão protegida por um sigilo específico. E só complementando uma coisa que o doutor André falou, uma curiosidade. Por favor. Tanto é pró-cidadão esse sistema recursal, que a última instância recursal aconteceu não faz muito tempo, ela só é acessada pelo cidadão. As instâncias recursais só são acessadas pelo cidadão. Quem recorre é o cidadão. Mas na última instância, às vezes acontece de a CGU dar uma decisão parcial que dá uma parte da informação que o próprio órgão não gostaria de dar. Então, recentemente um órgão entrou em contato com a gente e falou, não, eu gostaria de recorrer para a CMRI, porque eu não concordo com a decisão da CGU.
mas é um sistema recursal do cidadão. O órgão não tem recurso. Quem pode recorrer é o cidadão. É o cidadão que leva a discussão, né, nos graus recursais. O órgão tem um instrumento para a CGU, que é um instrumento previsto na portaria da CGU, que a gente chama de incidente de correção, que às vezes sai uma decisão da CGU e ele pode trazer um fato novo que aconteceu, um fato superveniente, trazer, olha, esse fato aqui aconteceu e isso pode mudar a decisão que a CGU deu em termos de concessão da informação. Mas aí o dado já foi passado. Ele consegue trazer durante o período de cumprimento. Então, ele pode entrar com esse pedido antes de cumprir, porque o cumprimento, às vezes, por exemplo, tem dados que são de mais difícil cumprimento. Por exemplo, quando quando o cidadão pede uma informação e o órgão alega que existem informações pessoais que estão protegidas por sigilo dos 100 anos, isso é até bom você ter falado porque é uma informação importante. Não necessariamente, nesses casos, a informação é negada. A informação pode ser tarjada. E isso está nos enunciados da CGU. Então, o que a gente faz? Fala, olha, entregue a informação, tarjando as informações pessoais que você está alegando aí que tem sigilo. Mas esse tarjamento é um tarjamento que demora. Isso, inclusive, é uma informação que também está lá na nota da CGU, que está se desenvolvendo um sistema de inteligência artificial para auxiliar nesse tarjamento mais rápido. Mas, via de regra, é um tarjamento demorado. Então, a gente dá um prazo para cumprir essa entrega da informação. Então, olha, entregue a informação tarjada em 30 dias. E aí, o órgão, antes de entregar, pode apresentar esse incidente de correção alegando, olha, tem aqui um fato novo, tem aqui um fato que vocês precisam considerar que pode alterar a decisão de vocês. É quase como se fosse um embargo de declaração. E temos experiências fora do país, aqui do Brasil, sobre esse acesso à informação, os outros governos? O que a senhora pode trazer para o nosso ouvinte saber? Temos, deixa eu aproveitar e fazer um jabazinho. Agora em maio a gente vai receber o Brasil faz parte de uma rede que chama Rede Transparência e Acesso à Informação, RTA. E a gente vai receber o encontro dessa rede aqui no Brasil, agora em maio, 14, 15 e 16. No dia 14 nós vamos ter palestras abertas, e essa rede é formada pelos países latino-americanos, Espanha e Portugal. E a gente vai ter a honra de receber essa rede exatamente para discutir acesso à informação, o que cada país faz. Tem algumas coisas que são um pouco diferentes. Por exemplo, o ano passado a gente participou, nossa equipe participou, e havia uma discussão acerca de alguns tipos de documentos que em Portugal não se entendia que eram documentos públicos, aqui no Brasil se entendia. Então, são sempre discussões muito profícuas, muito interessantes, para a gente entender como é que cada país está tratando, né, essa ideia do acesso à informação, mas assim, todo mundo seguindo sempre na ideia de países transparentes, países democráticos. E aí estaremos aí recebendo a rede dia 14, 15 e 16 de maio. Alguma curiosidade das diferenças de acesso à informação? A senhora já falou sobre esses documentos, mas algo curioso, pitoresco? E-mails servidores. Como assim? Muita discussão. Se e-mails de servidores públicos seriam ou não passíveis de acesso à informação. Esse deu muita discussão. O e-mail, o conteúdo, o quê? Não entendi. O e-mail... O seu e-mail, por exemplo. O meu e-mail pessoal. Porque existe essa discussão se a gente pode ou não disponibilizar o nosso e-mail, @CGU. Porque se entende que às vezes a pessoa pode lotar a caixa do servidor com pedidos que deveriam ser direcionados para caixas institucionais. Então se discute Olha só. Se esse antes do arroba pode ou não pode. Doutor André, Lei de Acesso à Informação se aplica então em todas as esferas, municipal, estadual, federal, é isso? Todas as esferas. Todos precisam ter um portal de acesso à informação? Todas as esferas, e tanto a administração direta quanto a administração indireta. Explica direito isso. Então, bom, assim, a nossa repartição de competência, né, a gente usa muito na Constituição Federal o princípio da simetria, né? Então, todos aqueles os entes, eles são como um espelho, né? Então, tem a União, os estados e os municípios e o Distrito Federal, que a gente sabe que é espécie de ente híbrido entre estado e município. Mas bem, todos devem as mesmas obrigações de direitos e deveres
para a população e para a própria máquina estatal. Então, diferente não seria se fosse o contrário, né? Então, cada ente deve à sua população respectiva o direito, né? O pleno acesso a essas informações, a plena transparência. E assim, a administração pública, direta e indireta, como a gente sabe, ela também é Estado, né? Então, assim, a indireta também é Estado. Muita gente pensa que são órgãos meramente independentes. Eu não vou entrar nesse debate do direito administrativo, mas eles cooperam para que o Estado aconteça, né? Eles cooperam para que o Estado funcione, as agências reguladoras, as fundações, a sociedade de economia mista, tudo isso coopera, tudo isso é Estado também. Então, câmaras municipais, assembleias legislativas também estão dentro da lei. Sim. Então, tudo isso também é informação, tudo isso guarda informação. Então, a gente foge um pouco daquela ideia de que a informação ela está encaixada na ponta da pirâmide, que é a união, né? Mas não, a informação ela está estratificada por toda a base da pirâmide, né? Que são essas regionalidades. Doutora Daniele, quem fiscaliza se a lei está sendo aplicada? Então, no âmbito federal, a CGU. Eu queria só complementar que estados, municípios, eles não usam, mas podem usar o FalaBR. Isso é uma coisa muito legal que a CGU tem feito, que é uma parceria com estados e municípios de disponibilizar. Está sendo devagar, alguns estados estão aderindo, é claro que é por vontade própria, porque não é obrigatório, mas já que a gente tem, né, no âmbito federal esse sistema, eles estão aderindo. A CGU faz um acompanhamento, mas não tem o poder de coerção, de fiscalização, só no âmbito federal. Muito bem, nosso tempo já está acabando. Quero agradecer e partir para as considerações finais nesse debate sobre a Lei de Acesso à Informação. Começo com advogado especialista em Direito Constitucional e Tributário, com atuação em cortes superiores, doutor André Peixoto. Muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Até a próxima. Obrigado novamente, Sérgio, Daniele. Foi um prazer estar aqui com vocês, com os ouvintes também participando desse debate, né? Um debate que é tão caro para a gente, já estamos caminhando para 36 anos da Constituição Federal, então não são mais 36 semanas, não são 36 dias, é bastante tempo. E falar desses direitos fundamentais, falar do artigo 5º, sobretudo, né, assim, e das leis da lei, sobretudo, que regula esses dispositivos, é muito prazeroso sempre, porque a Constituição, na verdade, não à toa é chamada de cidadã. O objetivo dessa Constituição de 88 é justamente esse artigo 5º, né? São os direitos fundamentais, são as cláusulas pétreas, são as coisas que são extremamente sensíveis para toda a população, e falar disso aqui no Supremo é uma coisa muito gratificante. Muito obrigado. Agradeço também a doutora Daniele Gontijo. Ela é doutora em Direito Constitucional, Direitos Fundamentais, mestre em Ciências Jurídico-Políticas, advogada pública, procuradora federal, diretora de Recursos de Acesso à Informação da Secretaria Nacional de Acesso à Informação da Controladoria Geral da União. Obrigado por estar conosco, doutora Daniele. Sérgio, é uma honra sempre estar aqui com você, uma alegria, muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui no dia 1º de abril falando sobre verdades e esse papel tão importante da lei. E sobre esse papel tão importante da lei, como a senhora pode concluir então essa participação? O que a senhora deixa de mensagem para o nosso ouvinte sobre ela? Eu deixo de mensagem que eu acredito que os ouvintes que nos acompanharam até aqui, eu espero que eles tenham ficado um pouquinho curiosos e que eles busquem saber cada vez mais sobre essa lei, porque essa lei é um instrumento de participação desses ouvintes na vida do Estado. E é muito importante que todo mundo participe com informações íntegras, verdadeiras, com informações que possibilitem esses ouvintes acompanhar o que o Estado está fazendo e criticar quando tiver que criticar, elogiar quando tiver que elogiar e acompanhar de verdade a vida estatal. Muito obrigado mais uma vez aos nossos convidados. 9h34, intervalo rápido, porque na volta vamos saber a semana do STF com a consultora da Rádio Justiça e TV Justiça, Gisele Reis. Não saia daí.